Olá, pessoal! Hoje estudaremos a lei orgânica do município de Santos, que se localiza no estado de São Paulo. E estudaremos em partes por se tratar de um conteúdo extenso. Também faremos exercícios ao longo desse vídeo para estar fixando o conteúdo. Também em breve estarei disponibilizando um PDF com 50 questões sobre a lei orgânica, assim como também sobre o estatuto, montando um combo promocional. Quando estiver pronto, colocarei o link na descrição desse e dos demais vídeos para que vocês consigam fazer uma compra segura, se for do interesse de vocês, no site do Hotmart, ok? Bom, e se você chegou no canal pela primeiríssima vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo, beleza? Lembrando também que eu estudarei os artigos que eu considero mais importantes, aqueles que eu vejo, aqueles assuntos que eu vejo sendo mais cobrados, mais recorrentes em prova de concurso. Você fique à vontade para fazer o seu estudo completo. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a lei orgânica do município de Santos, falando agora sobre os vereadores. Bom, os vereadores eles são representantes do povo, Eles são eleitos através do sufrágio universal, pelo voto direto, E os vereadores, eles ocupam uma cadeira na Câmara. Bom, os vereadores, eles são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. O que isso significa dizer? Que a palavra de um vereador, a opinião, o voto do vereador no exercício do seu mandato tem um peso, tem um peso maior porque se trata de um parlamentar que foi eleito através do voto do povo, porque o poder emana do povo e é transferido e repassado por um representante político. Então, teoricamente, a sua opinião, a sua palavra, o seu voto é confiável, é intocável, tem um peso maior. Além disso, os vereadores eles não serão obrigados a testemunhar sobre informações que eles tenham recebido durante o exercício do seu mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram essas informações, Ele não é obrigado a testemunhar, a falar sobre essas informações. Bom, existem algumas situações nas quais os vereadores eles são proibidos. Isso desde a expedição do diploma e também desde a posse. Então, há duas situações aqui. A partir do momento que o diploma de vereador ele é emitido, os vereadores não poderão exercer determinadas situações. E a partir do momento que ele assina o termo de posse, ele também não poderá exercer algumas funções, algumas ações. Nós veremos essas situações agora. Bom, desde a expedição do diploma, o vereador não pode firmar ou manter contrato com pessoas jurídicas de direito público, também com as entidades que fazem parte da administração pública indireta, que prestam serviços indiretamente ao poder público, como, por exemplo, as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou ainda empresas concessionárias de serviço público municipal, que são aquelas empresas que firmam um contrato com o poder público e prestam algum serviço na forma de concessão, através de um contrato, como, por exemplo, as empresas de transportes públicos, transportes coletivos. Então, os vereadores não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com essas entidades, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Cláusulas uniformes são aquelas que são direcionadas a todos os cidadãos, não há uma distinção. Ela é direcionada, ela é estabelecida, tem um conjunto de regras de forma objetiva para todos. Então, nesse caso, nessa situação, existe essa ressalva. Se tratando de cláusulas uniformes, que não tem essa distinção, pode. Agora, firmando um contrato com essas entidades fora dessa situação de cláusulas uniformes, não pode. Isso é um mecanismo para poder impedir atos de corrupção, porque se você permite que um vereador que está ali servindo o povo, representando o povo numa condição imparcial, ele firme um contrato com uma pessoa jurídica, por exemplo, que está prestando um serviço público, que está prestando um serviço ao município, ele pode, nessa condição, tentar tirar proveito para a sua empresa, na condição que ele é um sócio daquela empresa. Então, isso é um mecanismo para poder impedir atos de corrupção. Também é proibido ao vereador, desde a expedição do diploma,
aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades que a gente acabou de ver, né, que são as da administração pública indireta, né, como autarquias, empresas públicas, enfim. Salvo se nelas já se encontravam antes da diplomação e houver compatibilidade entre o horário normal daquelas entidades e as atividades no exercício do mandato. Então, a regra é que não se exerça ou aceite um cargo nessas entidades, tá? Ainda que esse cargo seja ad nutum. O que é ad nutum? Significa que ele pode deixar esse cargo a qualquer momento, não existe ali uma estabilidade por uma ação de uma autoridade administrativa e sem qualquer justificativa ele pode ser demitido desse cargo, tá? Não existe ali um vínculo eterno com aquele cargo. Porém, coloca-se uma ressalva na condição de que ele já estava ocupando aquele cargo antes de ele ser diplomado com o mandato, né, de vereador. E desde que, claro, ele consiga conciliar as duas funções, né, que haja compatibilidade de horários. E desde a posse, o que não é permitido? Bom, desde a posse, o vereador ele não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público municipal ou nela exerça função remunerada. É algo parecido com o que eu falei, né, em relação a desde o diploma. Ele não pode, o vereador, ele ser proprietário, né, de uma empresa que está ali prestando um serviço para a administração pública municipal, que está gozando de algum favor, né, de algum favor decorrente de um contrato, né, com alguma pessoa jurídica de direito público municipal, para não abrir precedentes para possíveis atos de corrupção. E também ocupar cargo, função de que sejam demissíveis ad nutum, no caso das entidades referidas no inciso 1, que são aquelas de administração pública indireta. Então, também não pode assumir nenhum cargo, nenhuma função, né, que seja demissível ad nutum, aquela demissão que pode acontecer, né, sem uma causa específica. Pode acontecer a qualquer momento, sem uma justificativa, desde que seja do interesse da autoridade administrativa que está à frente, né, desse órgão, tá? Ele não pode, então, o vereador ocupar um cargo ou função, ainda que seja demissível ad nutum. Também patrocinar a causa em que seja interessada qualquer das entidades, né, da administração pública indireta ou aquelas que são concessionárias. Ou seja, não pode estar ali promovendo, né, essas entidades, porque, mais uma vez, tudo isso acontece para se evitar ali um vínculo, um estreitamento de relação que possa permitir um canal de corrupção. E também ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo, tá? Então só pode ser titular de um cargo ou de um mandato público eletivo. Mais de um não pode. Vamos dar continuidade à nossa sequência de questões sobre a lei orgânica do município de Santos. Lembrando que eu já disponibilizei para venda um PDF na forma de e-book, tá? Contendo 50 questões sobre essa temática. Também tem um combo com valor promocional, contendo também 50 questões sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Santos, totalizando 100 questões. Os links estão presentes na descrição desse vídeo. Bom, os vereadores não poderão, desde a posse, o quê? Letra A. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público. Bom, gente, lembrando também de pausar o vídeo e analisar a questão com calma. Em relação a firmar contrato ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, isso de fato não pode, mas é desde a expedição do diploma e não desde a posse. Por isso a letra A está errada. Letra B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum, das entidades da administração pública indireta. Bom, isso também não é permitido, porém é desde a expedição do diploma e não desde a posse. Portanto, a B está errada. Letra C. Firmar ou manter contrato com empresa concessionária de serviço público municipal, ainda quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Bom, na verdade, de fato, não pode se firmar ou manter contrato com concessionárias, né, que prestam serviço para a administração pública, como, por exemplo, os transportes públicos, né?
Só que isso é desde a expedição do diploma e não desde a posse. E há um outro erro, quando fala ainda quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Na verdade, quando obedecer a cláusulas uniformes, que são gerais, né, são para todos os cidadãos, é uma exceção, né, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes, tá? Portanto, a C também está errada, só resta, né, a letra D ser a nossa resposta, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoas jurídicas de direito público municipal ou nela exercer função remunerada. De fato, isso não pode e é desde a posse. Portanto, a D é a nossa resposta. Dando continuidade ao nosso estudo, falando agora sobre as situações gerais, né, que o vereador perderá o seu mandato. Bom, quando ele infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, que são aquelas, né, desde a posse, desde a expedição do diploma, também cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. O decoro parlamentar são normas, são princípios, né, de conduta que você espera que um vereador, na condição, né, de parlamentar, ele apresente, né, no exercício do seu mandato e até fora dele, tá? Então você já espera ali um comportamento, né, que seja compatível com o parlamentar. Se ele ferir esse comportamento, ele vai estar se enquadrando numa dessas proibições. Também perderá o mandato o vereador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Então, o vereador ele tem que comparecer, né, nas sessões. As sessões ordinárias são aquelas que já estão previstas no regimento interno da Câmara. Elas já têm datas certas para acontecer, elas são ordinárias, elas são aquelas normais de acontecerem. Bom, então ele não pode deixar de comparecer a pelo menos a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, exceto se ele tiver um motivo de doença, né, um motivo por doença ou porque ele está em missão que seja autorizada pela própria Câmara. Também perderá o mandato o vereador que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Se ele está ali na função de político, né, exercendo um mandato político, se ele perder esse direito, obviamente, ele não poderá mais exercer, né, o seu mandato. Também quando o decretar a justiça eleitoral nos casos constitucionalmente previstos. Então, se por algum motivo a justiça eleitoral decretar que aquele vereador ele deve perder o mandato dele porque ele está enquadrado em algum tipo de infração, algum tipo de crime, porque ele cometeu algum tipo de ação que não permite mais com que ele tenha condições de estar ali na função de um parlamentar, não, a Justiça Eleitoral decretou que ele não está, né, compatível com essa função, ele, claro, né, obedecendo a Constituição, não pode ser algo inconstitucional, ele vai perder o seu mandato. Também tenha sofrido condenação criminal em sentença transitada em julgado, aquela que não cabe mais nenhum recurso, né? Passou por todos os trâmites, né, a nível de recurso, e aí chegou nesse nível de sentença transitada em julgado, nesse caso ele vai perder o mandato. Também que fixar residência fora do município, se ele é um vereador de Santos, ele tem que morar em Santos. Não faz sentido ele ser um vereador de Santos e estar morando em outro município, tá? Então, se ele fixar a residência fora do município na qual ele representa, ele irá perder o mandato. E também que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Então, ele fez algum tipo de ato de corrupção ali, ele desviou dinheiro público, por exemplo, ele aproveitou do dinheiro público para interesse próprio, para interesse de terceiros, ele infringiu princípios de moralidade, de impessoalidade, no exercício das suas funções, enfim. Tudo isso vai fazer com que ele perca o seu mandato. O parágrafo 2º dessa lei orgânica, ela deixa claro o seguinte, que nos casos dos incisos 1, 2 e o inciso 6, que incisos são esses? O inciso 1 fala sobre infringir qualquer daquelas proibições, né, desde a posse, desde a expedição do diploma. O 2 fala sobre ter um procedimento que seja incompatível com o decoro parlamentar. E o 6 fala sobre sofrer alguma condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, nesses 3 casos, a perda do mandato ela é decidida pela Câmara, tá? Pelo voto de 2/3 dos seus membros. Então, a Câmara vai decidir sobre essa perda do mandato desse vereador que está enquadrado nessas situações. E pelo menos 2/3 dos membros da Câmara tem que ser favoráveis para que, de fato, ele perca esse mandato. E quando o vereador ele não vai perder o seu mandato, quando ele estiver investido no cargo de secretário municipal ou equivalente,
bem assim qualquer outro cargo administrativo de confiança nos governos estadual e federal, hipótese que automaticamente ele será licenciado, podendo optar pela remuneração. Então ele está ali assumindo um cargo de confiança, um cargo de secretário, por exemplo, em uma secretaria do município, ou ele está cumprindo com um cargo administrativo também de confiança, ou ele está numa outra esfera administrativa, ele está cumprindo com algum cargo de confiança no âmbito do Estado ou no âmbito da União Federal. Aí, nesse caso, ele vai pegar licença, né, do mandato do vereador, ele vai ficar licenciado, gozando de licença, e ele vai optar por uma das remunerações, aquela que ele considerar, aquela que for maior, obviamente. Então, nesse caso, ele não perde o seu mandato. E também, quando ele for licenciado pela Câmara por motivo de doença, gestação ou para tratar sem remuneração de interesse particular, né? Desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Então, se ele está licenciado, ele está gozando de alguma licença, no caso, uma licença por motivo de doença, de gestação, ou até mesmo por interesse particular, né? Nesse caso, sem remuneração, ele não vai perder o seu mandato, tá? Mas isso não pode passar de 120 dias, esse tempo de licença. E durante esse período, o suplente, né, o substituto, ele será convocado para poder preencher essa vaga enquanto, né, o vereador está de licença, enquanto ele não está ocupando aquela vaga, e ele tem um prazo de 15 dias para tomar posse. Ele só não vai tomar posse nesse prazo caso ele justifique, e essa justificativa ela for aceita pela Câmara. E aí ela vai prorrogar esse prazo, ou seja, por mais 15 dias, totalizando 30. Se por acaso ocorrer vaga e não tiver suplente, não tiver substituto, nesse caso, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato, neste caso especificamente, a Câmara ela irá solicitar à Justiça Eleitoral para que se faça ali a realização de novas eleições para poder preencher esse cargo. E para a gente estar fechando, no exercício do seu mandato, o vereador ele terá livre acesso às repartições públicas, ele pode circular pelos órgãos e entidades da administração pública livremente. Isso na situação dele requerer, né, e consultar documentos que ele necessite por alguma razão. E aí ele vai ser atendido pelos respectivos responsáveis por esses documentos. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: marca a opção errada sobre os vereadores do município de Santos. Letra A. Perderá o mandato o vereador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Letra B. Não perderá o mandato o vereador licenciado para tratar de interesse particular, desde que não ultrapasse 150 dias. Letra C. No exercício do seu mandato, o vereador terá livre acesso às repartições públicas a fim de consultar e requerer documentos. E letra D. Perderá o mandato o vereador que o deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou omissão por esta autorizado. Bom, a informação errada está presente na alternativa B. O vereador ele pode sim ser licenciado para tratar de assuntos particulares, de interesse particular, desde que esse afastamento não ultrapasse 120 dias e não 150, tá? Portanto, a letra B está errada e é a nossa resposta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário. E aproveita, né, que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Bom, é isso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.